Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live das terças com Paulo Penha. Hoje falando superando a LCA, lesão do ligamento cruzado anterior. Então, vamos esperar que nossos convidados entrarem, o Instagram vai ficar chamando aqui o pessoal para conectar. Enquanto isso, eu quero reforçar para vocês, eu como psicólogo do esporte, a minha intenção nessas lives sempre é trazer gente forte, gabaritada, para falar com propriedade sobre situações do mundo esportivo, de diversos temas. Então espero que vocês gostem bastante aí da nossa conversa de hoje, que possa auxiliar muitas pessoas também. Ó, nossos convidados já estão chegando aqui, a Ellie e a Nicole já estão aqui, então podem solicitar aí para entrar. O Caio também já falou aqui que já tá chegando. Boa, vamos lá. E é legal, gente, espero que vocês curtem bastante esse bate-papo e que possa auxiliar muita gente realmente aí que está sofrendo com a situação. E aí muitas vezes não sabe muito como reagir, o que fazer exatamente. Nicole, tá liberada aqui para entrar. Ó, já tô chamando aqui a... Beleza. Aí a gente só vai esperando aí o Caio também. Oh, olha as duas. Nicole, tudo bem? Tudo bem, boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Ellen. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito feliz de estar aqui. Show, muito bem-vinda. Ellen, prazer, né? Acho que é a primeira vez que a gente está conversando agora mesmo. Com a Nicole a gente já bateu um bom papo antes, mas com a Ellen é o primeiro momento nosso. Então seja muito bem-vinda, prazer em te conhecer. E a gente vai ter uma noite com um bom bate-papo também, né? Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre a minha história. Eu espero que seja muito boa essa live aí. Show, ótimo. Deixa eu só ver aqui o Caio onde está. Vamos ver. Ainda tá tentando entrar ainda aqui. Tô respondendo ele aqui, né? Ele tá perguntando aqui como que é o esquema para conseguir conectar aqui, mas ele tá chegando já. Aí só vamos esperar rapidinho, né? O pessoal tá chegando aqui, sejam muito bem-vindos. E aí o Dr. Caio conectando aqui, a gente já começa propriamente as apresentações de todos, e aí vocês vão ter um momento para poder falar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais a fundo sobre a história de vocês, né? Alguns comentários iniciais, e depois a gente vai fazendo uma gira de questões, né? Pessoal, durante a semana a gente fez algumas enquetes, o pessoal foi jogando algumas perguntas. Olha aí, ó, o Dr. Caio chegou já. E aí a gente vai, o pessoal foi jogando algumas perguntas, e eu vou começar nessa ordem, né? Mas o pessoal que está aqui na live, sinta-se muito à vontade, pode mandar pergunta no corpo do texto aqui no chat, ou no privativo, que no decorrer da live eu vou vendo as perguntas e vou colocando elas para serem sanadas pelos nossos convidados aqui, ok? Então vamos ver aqui, ó, o Dr. Caio está entrando já, perfeito. E vamos começar essa live, gente, vai estar muito bacana. Olha lá. Ó, boa Caio, noite. noite. Tudo Boa bem? noite. Como é que Boa tá, Beleza, Paulo? Tudo bem aí? tudo certo. Agora sim podemos começar essa live com todo o vapor, né? Eu vou fazer as apresentações nossas aqui para todo mundo conhecê-los. Então antes, eu vou fazer uma pequena abertura aqui, falando sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. É óbvio, eu como psicólogo vou falar de uma maneira bem superficial, né? E com certeza o Dr. Caio vai conseguir colocar a parte mais científica da área aí, né, propriamente dito, e as colegas, né, atletas vão conseguir posicionar os sentimentos, as sensações, né, e tudo que tiveram que passar também. Mas aqui, a gente está falando hoje, né, de um caso de lesões de ligamento, né, tecido que liga a fêmur, a tíbia, na altura do joelho. Né? A maioria das lesões de LCA ocorrem durante a prática de alguns esportes, né? Aí, basquete, vôlei, né, como da Nicole, futebol, como da Ellen, né, e tênis, entre tantos outros esportes. Aí a gente tem inchaço no joelho, instabilidade, dor, tratamento pode incluir cirurgias, fisioterapia e tantos outros tratamentos que a gente vai entrar um pouquinho aí no assunto para o pessoal entender melhor. Então, antes de tudo aqui, dar novamente nossas boas-vindas ao Dr. Caio César Fortuna, né? Então, vou passar aqui a pequena descrição aqui, grandinha.
médico da Seleção Brasileira de Futebol de Campo Sub-17, médico da categoria de base do São Paulo Futebol Clube, médico com residência em ortopedia e traumatologia, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva no Hospital do Coração, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira da Cirurgia do Joelho, pós-graduação em Medicina do Esporte e do Exercício, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, membro do Corpo Clínico do Hospital do Coração e membro do Corpo Clínico da Clínica Onyx. Acredito que seja isso, doutor. Depois você complementa aí, vai ter o giro, legal. É isso aí. Seja muito bem-vindo, nos honra aqui a tua presença, a tua experiência, e com certeza vai conseguir trazer um embasamento tão necessário para as pessoas entenderem os protocolos, entenderem os procedimentos tão necessários e não fugirem da situação, não fugirem do problema. Então, acho que vai ser bem bacana a gente conseguir auxiliar os colegas. O pessoal falando que só isso? Tem mais, né? O doutor Caio já fala daqui a pouco, né? Então, olha lá. Eu agradeço o convite. E espero poder ajudar vocês aí de uma maneira clara e sanar as dúvidas aí do pessoal. Bacana. Muito obrigado. Vamos lá. Nicole Maria Siqueira, jogadora de vôlei, já passou por vários times como vôlei Ibitinga, vôlei Borborema, vôlei Araraquara, Instituto Sírios, e ela vai contar um pouquinho mais da história dela, né, nessa trajetória da carreira dela dentro do vôlei, né? Contar então os detalhes, contar o que sofreu, contar os processos que ela passou e esse momento de superação, né, e força que ela está. Muito legal. Muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Espero falar da melhor forma a minha experiência. Perfeito, obrigado. E Ellen Nogueira, jogadora de futebol, atleta do Real Brasília, graduada em Educação Física, né? E nos honra com a sua presença hoje aqui, né? Trazendo também tua história, trazendo suas vivências, né? Vai contar com a gente com detalhes, né? Quem é você, o que passou e como está hoje. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu espero contribuir bastante também, contar de uma forma mais tranquila a minha lesão. Legal. Aqui é um bate-papo muito suave, é para ser uma conversa gostosa, é 1 horinha de live, né? Então, assim, a ideia é mostrar para as pessoas, né, o que é isso. Normalmente é uma coisa pouco discutida, que é tão importante, né? Eu, como psicólogo do esporte, a gente trabalha já há 16 anos com psicologia esportiva, quantas situações de lesões, tanta coisa que tem que passar. Então, eu quero fazer nessa ordem de apresentação, aí sim que agora cada um pode contar um pouquinho mais da sua história, né, a trajetória, né, dentro do esporte, né, da formação, da atuação e até o momento atual. Então, doutor Caio, pode agora falar um pouquinho isso, contar um pouco mais de você? Contar e tentar ser breve. É a minha história. Eu fiz medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Na verdade, minha história com esporte, eu sempre participei de esporte, pratiquei esporte, joguei futebol até o fim do meu 6º ano de faculdade. Eu joguei futebol, joguei futsal pela faculdade. Sempre gostei muito de esporte, quase acabei indo para a educação física, mas aí acabei optando por fazer medicina. E dentro da medicina não queria ter uma coisa assim já focada em ortopedia, né, que geralmente trabalha mais com atleta, né? Deixei o leque aberto, mas não teve jeito. Acho que meu gosto foi levando para essa área. Acabei me especializando em ortopedia lá em Botucatu mesmo, na Unesp. Aí eu voltei para São Paulo, que eu sou de São Paulo. Fiz minha especialização em cirurgia de joelho com o Dr. René Abdala, no HCOR. E depois passou um tempo, eu acabei começando a trabalhar com futebol. Comecei a trabalhar na categoria do São Paulo, da base do São Paulo Futebol Clube. E isso acabei pensando assim que eu tinha uma necessidade de buscar mais coisa. E aí que entrou minha especialização de medicina esportiva, né? Porque aí eu fui atrás, porque a ortopedia é uma área clínica cirúrgica, né? A gente gosta de operar, né? E aí eu fui atrás mais de uma parte clínica, saber mais fisiologia do esporte, ter uma base
para conversar com o educador físico, com o nutricionista, com o psicólogo do esporte, com o fisioterapeuta, que a formação como médico geral não traz isso, né? Aprendi várias coisas de treinamento, que eu só fui ter isso dentro da medicina esportiva. Então, isso é mais ou menos minha vida hoje, medicina esportiva, ortopedia, operar e praticar esporte, que eu não deixei de praticar. Só larguei um pouco futebol, ainda gosto, mas acaba machucando muito. E eu quis chamar, eu estou jogando, mas que eu foco mesmo agora gosto muito de correr e fiz já 5 maratonas, gosto de correr prova longa. Então, o esporte não vai sair da minha vida com certeza. Muito legal. Eu vi teu pace na tua postagem lá no Instagram, tá? Corre rápido pra caramba mesmo, né? Esse é bom. Um dia Fiquei feliz. Mas, Fiquei feliz com o teste de 3 quilômetros. Pô, aquela corrida, né, em alta intensidade. Muito bom. Eu gosto de correr também. E, Nicole, por favor, conta um pouquinho mais então da tua história, conta pra gente sobre o vôlei, como é. Aqui pode ver, é uma live que está misturando, né? Estamos com 2 atletas, né, de esporte bem diferentes um do outro, né, mas que têm suas similaridades, e principalmente pelo tema de hoje. Então, conta para o pessoal um pouquinho como que é ser uma jogadora de vôlei, antes de tudo, para contextualizar quem está assistindo, né, e aí conta a tua história no vôlei e também o que você já sofreu, para as pessoas entenderem a tua história um pouco também. Enfim, para jogar vôlei, como todos os esportes, tem que ter disposição, né? Tem que estar focado naquilo que está fazendo. Então, eu acho que foco, principalmente, é a palavra-chave para qualquer esporte que você for realizar. Foco e amor, né? Com certeza. Então, eu comecei no vôlei com 10 anos. Comecei jogando aqui em Bitinga mesmo. Depois, jogando campeonatos escolares, conheci Borborema. Fui para lá, fiz uma história linda lá, graças a Deus. Voltando para cá, para Ibitinga, joguei em alguns campeonatos aqui e fui fazer uma peneira em Araraquara. Aí passei lá, joguei 1 ano lá também. E depois que eu voltei de Araraquara para cá, eu iria para um time aqui do interior. E na semana que eu iria para o time, eu fui bater uma bola aqui com os meus amigos de Bitinga, né? Falei, vou me despedir, né? Aí foi onde eu fui atacar uma bola de cheque, levantador atacando, né? Aí caí, torci o joelho e acabei rompendo o ligamento. Já faz 2 anos já que eu rompi. Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. E tamo aí. Acredito que tem muita coisa boa pela frente. Boa. Não é fácil, né? Mas é legal ver esse sorriso de tem muita coisa pela frente, né? E essa perspectiva, né? Graças a Deus. Muito bom. Legal. Ellen, por favor, conta mais sobre você também. Conta como é ser uma jogadora de futebol aqui no Brasil. Conta aí como que é a tua experiência dentro do esporte. Daí conta também sobre as situações da tua vida, por favor. Então, comecei jogando com 8 anos. Isso com os meninos, né? Antigamente não tinha muito time feminino para... Só tinha mais os profissionais, né? E eu muito pequena. Comecei com os meninos, até os 13 anos eu joguei com eles. Depois eu fui pro Crespon, que é um time daqui de Brasília mesmo. Aí joguei 4 anos no Crespon. Joguei no Minas também, no Minas Brasília. E no Minas a gente jogava tanto o campo quanto o futsal. E aí a gente foi jogar uma Taça Brasil Sub-20, lá em Manaus. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, eu fui fazer uma mudança de direção. Aí acabei rompendo o ligamento. Aí demorou uns 7 meses para eu fazer a cirurgia. Operei, recuperei e voltei a jogar. Aí agora eu fui pro Real Brasília, tem 5 meses que eu fiz a cirurgia de novo de LCA. Tive uma nova lesão. Só que essa foi um pouco mais complicado porque eu machuquei no jogo. E aí eu fiz a ressonância, deu lesão no cruzado, no colateral medial e no menisco. E aí tratei, fiz fisioterapia, fortalecimento, voltei a treinar. E aí no movimento estava protegendo a bola, a menina só encostou na minha coxa, eu senti o joelho deslizando de novo, como se tivesse solto. Eu voltei para o médico, ele falou que era o menisco que estava atrapalhando, precisávamos fazer uma artroscopia. Aí eu fui para a mesa de cirurgia, fui operar o menisco e acordei com o ligamento
reconstruído. Até então, pelo que me foi passado, é que o ligamento estava parecendo que estava na frente do menisco ali, e aí parecia que era o menisco que estava rompido. Mas era um ligamento de novo. Então foram Muito sério, né? 3 cirurgias de ligamento? Não, foram 2. Eu operei em 2018 e agora eu operei de novo. Ah, tá. No início de janeiro. No final de janeiro, na verdade. Bem recente. Né? Tem 5 E a meses. recuperação tá aí? Tá indo bem. Tô na musculação já, tô correndo, batendo bola já, mas tá bem tranquilo. Quando foi que operou a segunda vez? Dia 29 de janeiro desse ano. Legal, então a gente está vendo histórias, né? Ellen recorrente, né? Situação recente, tendo que passar, Nicole já um pouco mais antiga, numa fase agora de mais potência, de mais força, de crescimento novamente, né? Então, vamos fazer o primeiro giro antes para localizar as pessoas. Tem gente já colocando perguntas aqui, gente. Só para avisar vocês, quem está assistindo, estou colocando aqui num arquivo lateral aqui já as perguntas. Nos momentos adequados eu vou jogando as perguntas, não se preocupem. Mas eu vou jogar da primeira enquete aqui. Pergunta básica que eu achei super pertinente para esse momento. Antes que eu esqueça, Ellen, você também, que a situação que você está na fase da musculação, você é da educação física, e eu tenho um colega meu também que é do futebol, foi treinador de futebol de seleção lá no Canadá, ele também está no Canadá, ele mora lá, o Quinho, ele jogou para mim umas questões, na semana passada eu estava perguntando para ele, e ele jogou uma frase para mim de como está e como deveria ser a preparação física, né, pós. Então, depois eu vou ler um pequeno texto dele, direto lá do Canadá, para auxiliar as pessoas a terem uma visão de como deveria ser o papel do educador físico também, nesse processo de fortalecimento pós-tudo, pós todo o tratamento, toda a fisioterapia. Então, lá no finalzinho, dando tempo, eu já passo isso aqui para vocês também. Mas vamos lá, vamos para esse primeiro giro, gente. Primeiro, as primeiras perguntas são direcionadas mais ao Dr. Caio, questões técnicas, científicas, e ninguém melhor, né? Eu acho que no Brasil aqui, né, para poder falar sobre o assunto. Tá enchendo então, a bola aí. As primeiras perguntas, eu vou jogar algumas, eu não vou colocar uma por uma, porque senão a gente leva a noite toda aqui. Então, eu vou jogar as principais perguntas, e aí você organiza, né? Use um tempo adequado para conseguir sanar isso. Não se preocupe aqui, que o pessoal veio assistir para isso. O que é a lesão de LCA? Causas principais das lesões, sinais e sintomas, diagnóstico e exames complementares, e aí os tratamentos. Se você puder dar discursar um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem realmente o que é, quais são esses sinais e o que deve fazer. E acho que isso é o principal para a gente começar a conversa. O LCA, que todo mundo fala, né? O pessoal tá no esporte, futebol, rompeu o LCA e não, às vezes não sabe nem o que é, né? Até antes de começar a explicação, Paulo, se você achar que eu usei algum termo que vocês não entenderam, algum termo muito técnico, eu tento explicar de uma maneira mais simples aí para a galera aproveitar. O LCA é o ligamento cruzado anterior, tá? Ele é um ligamento, o joelho a gente tem alguns ligamentos, tá? Vamos colocar grosseiramente como tendo 4 ligamentos assim mais importantes. Então, imagino a articulação do joelho aqui, imagina a minha mão, como se fosse o fêmur, a parte de cima seria a parte da coxa, e a parte aqui de baixo seria a tíbia. Então, a gente tem 2 ligamentos que ficam nas laterais, né, na parte de dentro e na parte de fora, que a gente chama eles de colaterais. Então, na parte de dentro tem o colateral medial, na parte de fora o colateral lateral. E no meio do joelho, como se fosse aqui, bem no meio entre um osso e outro, tem 2 ligamentos que são os cruzados. O cruzado anterior e o cruzado posterior, tá? Então, esses 4 ligamentos, assim, falando bem grosseiramente, qual que é a função do ligamento? É dar estabilidade, é deixar o joelho firme, tá? Fazer com que ele não fique solto, o joelho. E o ligamento cruzado anterior, então, é um dos ligamentos que fica bem no meio do joelho, tá? E o que ele faz, o ligamento cruzado anterior? O ligamento cruzado anterior, ele é importante para estabilidade, para não deixar a tíbia vir para frente, e ele é importante em movimentos rotacionais, tá?
Então, quando a gente tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, a gente fica com o joelho instável. Às vezes pode sentir o joelho muito para frente ou o joelho rodar demais, tá? E acaba tendo sensação de falseio, tá? E como é que rompe esse ligamento? Geralmente por eventos traumáticos, que a gente chama, ou por batida, pancada, ou por entorse, tá? Geralmente, aí falando um pouquinho mais técnico aí para quem é da área da educação física, geralmente é um movimento de giro jogando o joelho para dentro, que a gente chama de um entorse em valgo. Quando joga o joelho para dentro, a gente chama em valgo, tá? Mas tecnicamente seria isso. E aí estoura esse ligamento. E aí a queixa, na hora que estoura, dá dor, o joelho incha, porque tem extravasamento de sangue, né? Então acaba inchando o joelho e fica com dificuldade de movimentar o joelho, tá? Isso numa fase aguda. Se passa essa fase inicial inflamatória, o joelho acaba melhorando o inchaço, melhora a dor, mas muitas vezes o paciente permanece com a queixa da instabilidade. Ele conta assim, eu fui, sei lá, estava andando na rua, pegou um buraco, eu senti meu joelho sair do lugar. Então a queixa, o ligamento mesmo, a queixa é o falseio. É sentir o joelho sair do lugar, é o falseio, não é a dor. A dor é ocasionada quando ocorre esse falseio, acaba, entre aspas, batendo osso com osso e aí vem a dor, entendeu? E numa fase aguda, quando acabou de romper, o joelho incha bastante e fica com movimentação limitada. E depois que melhora essa fase inicial, aí fica com a queixa de falseio e instabilidade, né? Esse ligamento, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Uma das perguntas. Geralmente pela história e exame físico. Às vezes a gente chega, às vezes, que nem eu estou às vezes lá já teve caso lá no São Paulo, que eu vejo o lance e eu já sei que, aí eu só de examinar eu já falo, aí entra a parte, né, até a parte da psicologia, porque quando é atleta é mais difícil da gente dar essa notícia, né, porque o trabalho dele depende disso, né? Então, às vezes eu só solto aquela informação que o gato subiu no telhado, que vamos fazer exame, né? E aí até mesmo o atleta já percebe e já vai, entre aspas, né? Acostumando com a ideia, né? E então, mas só pela história, exame físico, já dá para fazer o diagnóstico. Mas principalmente, na verdade, para todo mundo, a gente acaba pedindo um exame de imagem. Sempre é prudente, se tiver fácil, fazer um raio-x primeiro, apesar do raio-x não mostrar o ligamento, mas às vezes o raio-x mostra sinais que podem indicar a lesão, tá? E o melhor exame de imagem mesmo para pedir é a ressonância magnética. Aí sim dá para ver o ligamento e dá para ver se rompeu, se não rompeu, tem sinais indiretos, dá para falar uma aula só de imagem de ressonância magnética de lesão de ligamento cruzado anterior. E aí, o que acontece? O tratamento, muita gente acha que o tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior é exclusivamente cirúrgico, o que não é verdade. Isso vai depender muito do que o paciente faz, se é atleta, se não é atleta, e se tem queixa de instabilidade ou não. Alguns poucos casos, menos de 1%, tem alguns pacientes que a gente chama, pelos livros na literatura, eles são denominados non-Coopers. São pessoas que, mesmo com o ligamento rompido, têm uma vida, inclusive esportiva, absolutamente normal, tá? Então, não é para todo mundo que a gente vai indicar cirurgia. É claro que a chance num atleta, principalmente ainda de alta performance, quase sempre a gente indica a cirurgia, né? Mas não todo mundo fala, rompeu o cruzado, tem que operar. Não é bem assim. Tem que ser avaliado, tem que ver o que faz, o que não faz, exame físico, se tem instabilidade, se não tem instabilidade. Porque, apesar de eu ser, minha área ser cirúrgica, eu ser cirurgião, eu sempre acho assim, a gente tem que fazer uma cirurgia se vai ter um benefício para o paciente. Se o paciente não tem instabilidade,
não tem queixa, tá jogando tudo normal, a musculatura tá boa, não tem perda de desempenho, por que eu vou operar esse paciente, entendeu? Então, assim, é claro que isso que eu estou falando é exceção da exceção da exceção. Mas o que eu quero dizer é assim, sempre precisa de uma avaliação. A conversa, tirar a história, examinar, é mais fundamental, às vezes, do que o próprio exame da ressonância magnética. Que hoje em dia todo mundo está muito focado em exame. Ah, não sei o que pede exame. E tempos atrás, quando não tinha essa tecnologia toda, como é que as pessoas faziam, entendeu? E eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha formação lá em Botucatu, na Unesp, porque acho que o pessoal do interior é mais da resenha, de conversar e não tão apegado à tecnologia, né? Então, quando eu fiz faculdade, fiz residência, não dava para ficar pedindo ressonância toda hora para todo mundo no SUS, entendeu? Então, e fora que demorava demais para o paciente voltar com o exame da ressonância. Então, a gente tinha que resolver muita coisa ali, conversando, examinando, e acho que sempre os pacientes lá sempre saíram muito bem. Acho que e o caso, aquilo que eu falei, a maioria das vezes é caso de conduta cirúrgica, né? Que aí faz uma reconstrução do ligamento. O ligamento, ele rompe lá dentro do joelho, não dá para a gente ir lá e dar ponto. A gente tem que fazer uma reconstrução desse ligamento. O que seria isso? Tirar um pedaço de tendão de outro lugar para colocar no lugar do ligamento, tá? E isso, essa informação é muito importante e envolve toda a parte aí da reabilitação e por que a reabilitação é prolongada, né? O que eu gosto de explicar para os meus pacientes é assim, o tendão é uma coisa, o ligamento é outra. A gente põe um tendão para fazer a função do ligamento. Então, a reabilitação é prolongada porque é como se fosse o tendão tem que ir aprendendo, reaprendendo a fazer a função do ligamento. Inclusive, se a gente analisar, depois que fez a cirurgia, se a gente fosse lá mês a mês, tirar um pedacinho do ligamento, do tendão, né, que a gente colocou no lugar do ligamento, e analisar por microscópio, a gente vai ver que a estrutura desse tendão vai mudando. É um processo que a gente chama de ligamentização. É como se fosse o tendão aprendendo a fazer a função do ligamento. Então, não adianta querer operar o cruzado, operou, está resolvido. Não, se você não fizer a fisioterapia adequada, se você não for avançando as etapas, se não for treinando o seu tendão para virar um ligamento, a resposta o resultado não vai ser bom, entendeu? Então, isso é muito importante e eu acho que, voltado assim para a parte psicológica toda que envolve essa lesão, não tem como, a pessoa tem que se preparar para uma reabilitação prolongada. E aí, prolongada mínimo 6 meses, cada vez mais a gente está falando em 8 meses para mais, porque alguns estudos têm mostrado de quanto mais tempo demora essa reabilitação, menor a chance de ter uma relesão. Então, a gente tem falado mais até em 8 meses de reabilitação do que 6, né? Até um tempo atrás, antigamente, todo mundo falava 6 meses. Aí, outro dia, apareceu um médico milagroso aí que falou que ia reabilitar em menos tempo. Mas não dá, tem que respeitar a biologia, tem que respeitar o corpo. Não tem muito milagre, não. E preparar a cabeça para encarar isso e voltar da menor maneira possível. Perfeito. Doutor Caio, vamos continuar. Daqui a pouco a gente toma alguns pontos técnicos, mas achei fantástico já isso que você comentou sobre a humanização do trabalho. Né? Acho que essa linha hoje com esse cuidado com o atleta, né? O atleta é como uma máquina que vai se desgastando, só que não tem como trocar peça, né? A gente tem que conservar o que tem, né? Então, no momento que você tem essa prevenção, como? Vamos ver o que é cirurgia, né? Depois, primeiro vamos ver se dá para fazer alguma coisa sem ela. Eu acho que isso é muito bacana. E com certeza a gente já pode recomendar realmente os atletas aí que sofrem da lesão a procurar médicos com essa filosofia, né? De cuidado, de atenção antes ao atleta. Né? Mais do que essa coisa da cirurgia em primeiro lugar, né? Pode falar. Eu acho que é um problema, na verdade, aí vai entrar até conversa já viajando, filosófica. Eu acho que é um problema a medicina como um todo, né?
porque cada vez a gente tem mais recurso, mais tecnologia e cada vez menos parece que tem conversa médico-paciente, o médico pôr a mão no paciente e ver realmente o que está acontecendo, entendeu? Eu fico um pouco chateado com essa história e, na verdade, percebo que às vezes até muitos pacientes às vezes não querem ser, eles querem fazer o que eles acham que tem que ser feito e não o que deve ser feito, entendeu? Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, não, doutor, eu só vim aqui porque eu queria que você me pedisse uma ressonância. A ressonância, sei lá, do que for, entendeu? Então, ele não está lá para resolver o problema. É como se fosse, a gente fala, medicina à la carte, né? Como se tivesse um cardápio no meu consultório e o paciente virasse e falasse assim, ó, eu quero o exame de tal coisa. Ele não quer ficar bom, né? Ele quer fazer o que ele quer. Esse que é o problema. Isso é triste na realidade, né? Perfeito. Você me lembrou, só vou comentar rapidinho, nesses dias entrou em contato um atleta falando, doutor, eu vi que você faz neurofeedback com aquele eletrodo que vai com sensor para fazer treinamento mental através de tudo wireless, eu tenho até um drone que voa lá com força da mente, tem um negócio legal, mas a pessoa queria só isso. Eu falei, calma aí, antes eu tenho que conhecer teu caso, entender o que você precisa, se isso é funcional ou não, e não é porque a gente tem uma ferramenta super legal, super moderna, que a gente vai ficar usando ela de qualquer forma, né? A gente tem que entender o caso de cada um e ver o que é específico para ele, né? Acho que é legal o pessoal, tem mais colegas que eu vi aqui que estão assistindo, assim, de várias áreas, inclusive eu vou jogar agora a pergunta de uma colega que é da fisioterapia, e aí tipo, é para eles entenderem também, podemos ter os melhores recursos do mundo, né, mas nada melhor do que esse contato, né, com o paciente antes, entender bem o caso, fazer um bom estudo, e aí entender o que é melhor, né, para que daí sim a recuperação seja a mais rápida possível, né. Eu quero jogar uma pergunta para as atletas aqui, é da Tatiane Duarte. Ela colocou o seguinte, as atletas sofreram com a cinesiofobia para retornar ao esporte? Ela quer saber aquele medo, né, de voltar do retorno após a lesão. Vocês tiveram situações como essa? Quem pode começar? Eu começo. Com certeza, né? Eu acho que todo mundo, todo atleta sofre, independente da lesão. Eu acho que para mim foi o mais difícil, assim, e nem tanto a recuperação, mas trabalhar o psicológico para voltar a jogar. Para mim foi bem difícil. Na minha... Eu só queria... não, pode falar, Ellen. Depois eu aprofundo para cada uma a mesma questão, mas pode falar, Ellen. Na minha primeira cirurgia, né, foi complicado a fisioterapia. Às vezes a fisioterapeuta sofria até mais do que eu, porque eu tinha medo de fazer praticamente tudo na física. Pedia para subir um degrauzinho da escada, eu tinha medo, tinha receio de falsear e sentir dor. Então, ela trabalhou muito isso comigo na físio, para eu perder o medo, para na hora que eu fosse para o campo, esse medo fosse menor. Legal. Vocês estão falando de um tema... Há 2 anos atrás, eu participei de um simpósio de traumatologia esportiva, um simpósio da medicina, eu tinha alguns fisioterapeutas que me convidaram para... Inclusive, eu dei a palestra de abertura falando sobre medo de retorno ao esporte, justamente pelos traumas, mas eram diversos tipos de traumas, não essa lesão especificamente. Mas aí vocês trouxeram para mim essa situação. Sim, o medo tem, né? Mas especifiquem um pouquinho melhor. Aí eu quero novamente que as duas especifiquem como que é esse medo, que pensamentos passam na cabeça, que tipo de torturas vocês fazem com vocês mesmos nesse momento. Eu fiquei um pouco traumatizada pelo fato de eu estar indo para um time que era o meu sonho e ter que parar. Aí eu ficava pensando, meu Deus, mais um ano parada, porque eu fiquei 1 ano parada depois da cirurgia, né? Até a recuperação e tudo. Aí eu voltava a jogar, eu lembrava da dor, de tudo que eu passei, então pegava bastante no psicológico, era isso. É praticamente isso, né? Eu machuquei no estadual do ano passado e fiquei de fora de todo o Campeonato Brasileiro, da A1. Então, na minha primeira cirurgia, eu fiquei de fora do Campeonato da A2, né, do Brasileirão. Então, o medo é de machucar de novo e não poder participar de mais nada, de tipo... E por água abaixo o sonho, né, que tem. De tipo, ficar machucando e recuperando, passar por toda a dor da fisioterapia, tudo... A gente fica dependente de outras pessoas, né, quando faz a cirurgia. Infelizmente, precisa de pessoas perto para estar ajudando. E isso é muito ruim. Para quem é totalmente ativo, quem é atleta, assim,
É ruim você ficar dependente de outra pessoa para fazer as coisas. O medo que persegue, que é contínuo, né? Que tem que ser gerenciado diariamente, então, né? Sim. Mas dá pra encarar, não dá? Ah, com certeza, vale a pena. Legal. Eu gosto porque, justamente, a live é para falar sobre essa superação, né? A gente tem uma imensidão de casos de atletas que param, né? Agora mesmo eu estava conversando com um atleta de um grande time aqui do Brasil, de futebol, né? E estava falando de um colega que sofreu a lesão e está lá encostado no reserva, né? Esperando terminar o contrato dele, sabendo que não vai ser renovado, mas ele mesmo fala, mas o cara é bom, ele tá bom, só que ele tá com muito medo, só que ele tá travado. Então ele fica no reserva, ele fica lá no canto, é reserva do reserva, na verdade, tá no terceiro time. E aí, o que acontece? Tá esperando acabar o contrato dele. Ele falou, minha carreira acabou, tô ganhando meu salário aqui, e, tipo, daqui a pouco acabou. Mas não acabou, né? Porque os colegas que estão em volta veem que ele realmente não tentou, com muito medo. Então, é legal vocês estarem falando isso, que vamos superar, vamos tentar, pelo menos. Né? Não dá para desistir de preconceito. Depois da minha primeira cirurgia, eu ainda joguei 2 anos e meio, né? E aí, infelizmente, um lance... Eu tava correndo, a menina chegou e aí eu senti... Foi uma sensação totalmente diferente, porque na primeira foi um giro. E nessa, como se minha chuteira tivesse travado no campo. Mas dá pra voltar a jogar. Isso é... Vamos jogar uma pergunta aqui pro Dr. Caio, então. É da Francine. A Francine colocou, quem tem joelho valgo, corre mais risco? De certa forma, sim, mas o problema não é só o valgo estático, né? Que assim, é a análise do eixo mecânico da perna com só olhando a pessoa parada, né? É muito importante, às vezes, a fazer a avaliação do valgo dinâmico, que é a forma como, por exemplo, que nem o caso da Nicole, né? Que acho que ela foi saltar, foi cortar uma bola, no que ela aterrissou, pode ser que ela nem tenha o joelho em valgo, mas talvez, muito provável, ela tenha feito um valgo dinâmico que jogou o joelho para dentro dela na hora de aterrissar, que é o mecanismo mais comum, e acabou rompendo o ligamento. Então, assim, tem uma chance maior, mas não é só isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver, eu acho, o valgo dinâmico até mais importante do que o estático, né? Você falou do valgo mecânico, eu gostei disso, para as pessoas lembrarem que tem alguns processos biomecânicos mesmo, que independe, né? Vai acontecer. Né? Agora, se vai acontecer a lesão, é outra história, mas os atletas devem se preocupar com isso, você recomenda eles nem ficarem pensando muito nisso. No caso mecânico, não a pessoa que tem mesmo. Não, você preocupar com o quê? Com o eixo, assim, com o alinhamento da perna, com essas coisas? Isso é bem coisa das neuroses da psicologia, né? Aquele atleta que tá bem, que não tem nada, mas fala, meu Deus, então agora toda vez que eu for saltar, eu vou ter que me preocupar se isso pode acontecer comigo? Então, qual que é a tua recomendação? Não, tá. Não entrar nesse ponto, nessa paranoia, assim, não nisso. Mas o atleta, eu acho que ele tem que se preocupar, principalmente o atleta de alto rendimento, com o corpo dele. Se ele está com algum déficit, ele tem que buscar corrigir. Então, se ele faz igual você comentou até, falar sobre a parte da educação física no retorno, quando já terminou tudo, já fez a fisioterapia, a importância da educação física, você começou a comentar isso no começo, né? Eu acho que a gente tem que... Isso é importante? Claro que é importante, mas a gente tem que se preocupar com o antes de ter a lesão. A gente tem que trabalhar mais pensando numa prevenção para evitar que a lesão ocorra, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o atleta tem que se preocupar. Então, se ele faz um salto que joga o joelho para dentro e já detectou isso numa avaliação da educação física ou da fisioterapia, ele vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento, provavelmente região de glúteo, estabilizadores da bacia, trabalho de coxa, todas essas coisas, para corrigir essa queda dele. Mas ele não tem que ficar nessa noia no momento que ele está no treino ou no jogo, falar assim, vou dar um salto, vou cair com o joelho. Isso não, porque a gente até brinca um pouco no futebol, né? Quem chega meio mole, pensando em outras coisas, acaba se machucando mais, entendeu?
Então, na hora do treino, não acho que é o momento de pensar nisso, mas ele tem que ter um pensamento com o corpo dele, tá na melhor condição para evitar essas lesões, entendeu? Uhum. A pessoa que sofreu a lesão e se recuperou adequadamente, quando ela recebe a alta para poder voltar às atividades, ao treino, ela deve ainda se preocupar? Sim, mais do que as outras, porque ela já vai ter um joelho operado, né? Uhum. Então, aí eu vou entrar com... pode falar, por favor. Não, ela tem que estar com tudo ali, porque assim, só para dar um exemplo, o quanto é importante se preocupar com as coisas. Assim, por exemplo, se a pessoa reabilitou tudo, passou pela fase de fisioterapia, voltou a jogar, mas ela tem ainda um déficit muscular, por exemplo, uma fraqueza no quadríceps, que é o músculo da coxa, ela vai ter uma chance maior de ter uma nova lesão. Por quê? No mecanismo de entorse, a primeira barreira para conter esse deslocamento de um osso com o outro é a parte muscular. Se a parte muscular não der o suporte, vai toda a energia em cima do ligamento e o ligamento vai romper, entendeu? Então é só um exemplo aí. Você falou disso, me lembrou vários atletas que sofrem lesão, que chegam até o consultório, no meu consultório. Muitas vezes a gente faz um movimento de, aqui tá limitado. Vocês não conhecem que eu não me apresentei formalmente para vocês. Além de psicólogo do esporte, sou fisiologista de exercícios, também tem especialização, tudo. Então a gente vai um pouquinho mais a fundo nessa questão fisiológica. Aí a gente faz o quê? Um reestudo do movimento. Isso eu faço um trabalho em consultório com os meus atletas, que é o quê? Esse movimento é perigoso. Recuperou, mas pode vir a ocasionar algum problema novamente. E a gente conversa com os médicos, com fisioterapeutas, e a gente fala, não dá para forçar. Então, vamos reeducar o movimento para que a consequência do chute, da rebatida, de qualquer movimento do esporte, se atinja no final, mas que o movimento seja totalmente diferenciado. Então, você trabalha outros grupos musculares para atingir aquele ponto. Quando é possível, óbvio, tem algumas situações que não é possível, mas é interessante para quem está ouvindo que existem formas de você se retreinar. Dá trabalho pra caramba, né? Porque a pessoa tá, imagina as meninas colocando aqui desde 8, 10 anos de idade, jogando de um jeito. E de repente tem que se reeducar. Né? Mas é um caminho da psicologia, que é possível também, né, de trabalhar mentalmente, né, uma outra forma de jogar e atingir um resultado. E às vezes a pessoa até se encontra. Já teve caso meu de atleta que mudou, né? Ele era destro, teve que virar canhoto. Mas virou canhoto e conseguiu ficar bem no esporte. Mas ele teve que mudar totalmente o lado do corpo. Mas permaneceu, porque a vaga era dele. A única coisa que ele podia perder. Então, ele foi, aprendeu, reeducou e está até hoje aí indo bem. Então, é só um exemplo que eu queria dar. Deixa eu fazer, então, aqui a leitura rapidinha do que o Quinho mandou, lá do Canadá. O nome, então, esse aqui é o público dele, que a gente conhece desde a época do Paraná Clube. Então, aqui, Marco Antônio Moraes Leite, então... treinador, já trabalhou com o pessoal da seleção lá no Canadá também. Hoje ele trabalha com o pessoal do futebol, do futsal e também com o personal trainer. Então ele falou aqui, né, o treino é o mesmo, falando da LCA, né, pós fisioterapia, tudo. Ele falou, o treino é o mesmo. A única coisa que devemos tirar dele é a cadeira extensora, muitas vezes, ele colocou. Claro que ele falou de uma maneira genérica, vamos lembrar, cada situação é uma, ele quis trazer uma coisa mais geral, é óbvio. O exercício de cadeia fechada, até o ponto que ele começa a sentir a dor, se não sentir, desce lenha, ele falou. Então, assim, vamos sentir o limite desse atleta, mas vamos encontrar esse limite, não vamos ficar com medo. Se sentiu a dor, opa, vamos analisar, faz uma reavaliação, vamos entender o que está acontecendo. Mas o papel do preparador físico aí é explorar ao máximo. Se não sentir a dor, vamos fundo. Lembrando que já foi autorizado pelo médico, já foi autorizado posteriormente pelo fisioterapeuta também, e chega ao preparador físico com essas autorizações, né? Tá tudo liberado, pode testar aí, vamos fazer. Então ele colocou também aqui, hoje em dia tem muita gente que não está acompanhando a evolução da educação física e ainda acha que o tratamento da lesão, os profissionais da educação física ainda tratam a pessoa como se ela tivesse com a lesão, mesmo depois que passou por tudo. A pessoa é lesionada ainda. Não, já passou por tudo, então tem que mudar a mentalidade. Né? Se o atleta lesionou, ele já fez tudo que era necessário. E aí chega ao profissional. E aí ele falou, é simples, não tem segredo. O papel do personal, do preparador físico, é o fortalecimento. Aí ele falou aqui, para fechar, estou resumindo que ele escreveu um texto gigante, mas estou resumindo. Né?
Mas, infelizmente, alguns profissionais acham que o cara chega na academia e fala, eu fiz a cirurgia de LCA. Aí o profissional nem pergunta se ele já tratou com médico, fisioterapeuta, e já coloca o cara na cadeira extensora com limitações de ângulo, achando que o cara tem limitação. Aí, alguns ainda acabam atrapalhando, né, o trabalho do fisioterapeuta. Acaba voltando, né, retroagindo. Então, ele falou, ele defendeu muito a questão de entenda a patologia dos profissionais de educação física, que tem um papel muito forte nesse processo da reinserção com máxima performance do atleta em campo, em quadra, né, em pista, onde for. Então, ele colocou essas observações. Agradeço ao Kim aí também, né? Ele estaria na sala, mas não tinha, o Instagram só permite 4, né? E eu queria muito a participação dele também aqui na live, daí a gente fez esse momento dele falando aqui. Ok? Alguém quer comentar a respeito da fala dele? Doutor, quer pontuar alguma coisa eu a acho que respeito? o que ele colocou é fundamental, né? O trabalho tem que ser multidisciplinar. O médico, junto com o fisioterapeuta, junto com o educador físico, junto com o psicólogo, junto com a nutricionista, junto com o fisiologista, tem que ser multidisciplinar. Porque cada um tem uma visão e uma expertise em relação a todo o processo. E para o atleta vai ser fundamental tudo isso. Então, quando tem a comunicação bem feitinha entre esses setores, o atleta só tem a se beneficiar. Tem uma hora que o médico vai fazer a função maior dele, no caso, operar, fazer toda aquela parte inicial, depois vai ter o acompanhamento junto com o fisioterapeuta, mas aí o fisioterapeuta vai assumir um papel mais importante até, e depois, numa outra fase, o educador físico vai assumir um papel mais importante. Então, quando é bem conversado, o trabalho tem que ser assim, na verdade. Tem que ser bem conversado, multidisciplinar, para o atleta ter o benefício. Perfeito. Tem mais uma pergunta para o doutor Caio. É da Cafísio. Doutor, qual a tua opinião sobre operar o LCA com enxerto da perna contralateral? Isso daí é uma questão muito ampla, assim, né? Porque eu acho que eu sabia que havia uma pergunta sobre enxerto, porque essa pergunta sobre enxerto tem 500 mil tipos de enxerto que a gente pode usar. Qual que é o melhor? O melhor para o paciente, porque cada um vai ter uma condição, então é difícil falar. Por exemplo, às vezes, você não tem disponibilidade, só para o pessoal entender aí, a gente pode usar, a gente tira o enxerto que fala é o tendão que a gente tira para substituir o ligamento cruzado anterior. A gente tem alguns lugares do joelho que a gente pode, em torno do joelho, que a gente pode tirar esse tendão sem ter prejuízo, e a gente que são os enxertos que a gente chama de autólogo, que é do próprio paciente. E tem até, às vezes, disponibilidade de enxerto de banco de tecido, que é enxerto de cadáver, tá? Mas enxerto de cadáver são poucos os lugares que tem. Se for colocar em nível nacional, pouquíssimos lugares que tem. Em São Paulo, a gente tem o banco do HC e alguns hospitais credenciados que a gente consegue solicitar o enxerto de cadáver e usar. Então, fala assim, usar enxerto da outra perna. Às vezes, é o que sobrou para usar. Se for, por exemplo, o caso de uma terceira lesão de um paciente que não tem disponível um banco de tecidos, às vezes ele já vai ter feito enxerto flexor do mesmo lado, vai ter feito enxerto de patelar, aí você já tirou o patelar, provavelmente não vai querer mexer no quadríceps, porque senão vai enfraquecer demais a patela, aí sobra como alternativa tirar enxerto do outro lado. Às vezes tem uma lesão de mais de um ligamento, aí você tem que tirar enxerto do outro lado para fazer. Então, assim, é muito particular, às vezes é a alternativa que tem, às vezes, dependendo da técnica cirúrgica, a gente fica restrito a alguns tipos de enxerto, porque, por exemplo, o enxerto, só para o pessoal também entender, o enxerto dos tendões flexores, que é o que a gente chama de semitendíneo grácil, ele é um enxerto totalmente de partes moles. Enquanto o enxerto do tendão patelar, que a gente tira o terço central do tendão patelar, a gente tira ele junto com 2 plugs ósseos. Tem técnica que a gente não pode usar o plug ósseo. E às vezes a gente precisa de um enxerto mais longo. Se, por exemplo, for fazer uma reconstrução
do ligamento cruzado anterior e um reforço extraarticular. Às vezes a gente só sobra a alternativa de enxerto flexor. Se já tiver usado de um lado, a gente vai ter que usar do outro, não tem jeito. Então, minha opinião, assim, depende muito do caso. Às vezes tem que tirar do enxerto da outra perna, não tem jeito. Uhum. Eu vou aproveitar que o doutor está falando, depois eu vou jogar para as meninas as próximas perguntas também, mas a Patrícia Deude está jogando uma pergunta aqui. A instabilidade da LCA é parecida com a instabilidade causada pela condromalácia patelar? Não, são instabilidades totalmente diferentes. A instabilidade do cruzado anterior é essa que eu falei, a sua tíbia, a sua perna vem muito mais para frente, ou em movimentos de giro, o joelho dá a falseada. A instabilidade da condromalácia, né? O que é a condromalácia? É uma alteração de cartilagem, ela está falando condromalácia patelar, né? A patela ficaria aqui na frente, e a patela articula com a região do fêmur. Então, seria uma instabilidade aqui da patela, uma instabilidade totalmente diferente. Às vezes, dependendo como o paciente queixa, pode até confundir. Mas, geralmente, a instabilidade patelar é uma instabilidade mais subjetiva, enquanto a do cruzado a gente examina, a gente vê a instabilidade, a anteriorização da tíbia, a gente consegue tirar essa diferença fazendo um bom exame físico. Legal. Para as meninas agora, né? Vamos jogar aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Como enfrentar emocionalmente e não desistir? Então, vocês podem passar um pouquinho, então, esse relato de vocês, contar até as situações que vocês sofreram, né, em cada uma das lesões, né, e daí ali nas duas situações, que é mais importante, né, também, né, a segunda, né, retorna novamente a situação e como fazer. Então, como enfrentar emocionalmente e não desistir? Pode falar aqui. Pode ir, Ellen, comecei da outra vez, né? Então, não vou dizer que é fácil, porque não é, mas, assim, nessa segunda cirurgia, quando eu acordei, que eu fui para operar o menisco e eu acordei sabendo que era o LCA, deu uma desanimada. Porque, tipo, me passaram que seriam, o quê? 2 meses para recuperar e voltar a jogar do menisco. E aí acordar sabendo que seriam 8, 9 meses, igual foi da primeira, deu uma desanimada, mas é igual minha mãe fala. Minha mãe falou comigo, mas você ama, você não tem como. Tipo, eu tô morando lá no CT do Real, né? E aí todo dia as meninas acordam, vão pro treino, eu tô lá na física, vejo elas passando, vejo elas treinando. Não tem como. Eu acho que pelo amor que eu sinto pelo futebol, isso aí é o principal. E aí eu suporto a dor, eu faço um exercício às vezes sentindo dor, mas é pensando no que eu ainda posso conquistar com o futebol. Eu vou na mesma pegada também, mas eu acho que pra mim foi o apoio dos meus pais, com certeza, que se não fosse eles, eu acho que eu teria desistido de tudo. Mas o amor também pelo vôlei, eu acho que eu não conseguiria ficar sem. Fiquei 1 ano sem, né, sem jogar assim, entre aspas, porque sempre estava por dentro do ginásio e tudo mais. Mas eu acho que o apoio dos meus pais foi fundamental, da minha família em si, que estava perto de mim. Então, quer dizer, amor pelo esporte, apoio da família, né, realmente são essenciais, ajuda. Mas eu gostei muito desse posicionamento de vocês. É difícil, mas eu quero isso, né, e vocês querem. Né? A Ellen está passando pela situação no momento, né, e você quer continuar. Eu quero. É legal a gente ver 2 situações, uma que superou, né, e está num momento bem bacana, outra que está superando, mas que não está mal. Está superando, ainda está um momento daquela expectativa, aquela ansiedade, aquele medo, toda essa angústia. Sim. Mas não dá para desistir, né? Não dá. A gente fala assim para os atletas, mente fraca não dá, não tem lugar no esporte em alta performance. Né? Se você está no jogo, você está no jogo. Você não pode estar mais ou menos, você não pode estar com aquele medo, aquele receio. E infelizmente, né, alguns colegas aí, né, atletas, né, acabam, porventura, às vezes até usando o escape, né, da lesão, né, como
aconteceu, não tem como mais, e tipo, sai na surdina. Então, doutor, você até fez assim, tem alguma situação assim que você já presenciou? Ah, sempre tem, né? A gente percebe, isso daí não é declarado, né? Mesmo porque, mas futebol, né? Principalmente futebol de base, né? Que ali num clube grande, igual o clube que eu trabalho, que eles estão ali um passo de talvez mudar a vida deles, sabe que ali o sarrafo é lá em cima, entendeu? Então, assim, o cara pode jogar muito, mas para estar lá tem que jogar 3 vezes esse muito. Então, o sarrafo é lá em cima. Então, às vezes, o atleta chega lá e, percebe que não consegue acompanhar os outros, que os outros são muito melhores, e aí começa a desanimar, e aí vem uma lesão, e não estou nem falando do cruzado, né? Vários outros tipos de lesão, e ele coloca isso ainda mais na base, né? Tem muita família que coloca toda expectativa em cima do menino, de mudança social da família inteira em cima, né? Então, já tem esse peso todo e aí, às vezes tem um atleta lá que eu vejo que nem gosta de fazer aquilo, entendeu? E que tá lá porque por imposição do pai, ou às vezes... Então, e às vezes acaba usando de uma lesão para isso, assim, não era isso que eu queria, vou falar que por causa disso não deu certo e saio do clube, ou então não estou num nível para o São Paulo Futebol Clube e aproveita a lesão porque ele não, às vezes não admite nem para ele mesmo, e não que ele não é bom, ele é bom, só de estar lá no São Paulo o cara é bom pra caramba, mas talvez não o suficiente para chegar num profissional, não o suficiente para ir para a Europa, e às vezes a frustração dele, ele acaba se apoiando numa lesão, né? Para, entre aspas, e às vezes até inconscientemente, ele nem percebe isso, para usar, entre aspas, a lesão como desculpa porque a carreira não deu certo, ou para usar como desculpa para justificar para o pai porque parou o futebol, ou usar como desculpa para justificar para a família que ele quer, sei lá, fazer outra coisa da vida, entendeu? E a pior coisa, às vezes chega no consultório, esse atleta que daí tá num time menor, ou já é ex-atleta, e tá com depressão, porque tá arrependido, porque daí, uma hora, a pessoa se toca do que fez, e falou, caramba, eu fugi, eu podia ter tentado mais, nossa, tá tudo funcionando direito, por que que eu não continuei? Eu tinha tudo nas mãos e eu deixei, por medo. Que a Então, pressão é muito realmente... grande, né? A pressão é muito grande e geralmente deu uma travada aí. E a pressão é muito grande e atleta de rendimento, de alto rendimento, né? Da maioria das modalidades é pessoas jovens, né? Então, não, talvez é Ó, isso, pessoal, bate o arrependimento é, depois, né? Falou, putz, eu isso mesmo. tivesse a chance de novo, né? Enfim, Uhum. complicado. A gente está começando a entrar no final da nossa live, a gente deu o horário já. Eu vou colocar mais uma pergunta que colocaram. Pessoal, quem tem pergunta pode mandar, porque qualquer coisa a gente vai mandando para os nossos convidados, depois as perguntas vão respondendo, a gente vai postando aqui, né? Mas é da Nícia Pardo, grande odontólogo do esporte, né? Faz parte da diretoria da SBOI, da Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte, e está jogando uma pergunta aqui, então, sobre como você pode, essa pro Dr. Caio, né? Como você pode avaliar lesão e alterações posturais? Possível? Como que é? Tem relação, né? Totalmente. Por exemplo, pegar a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Como eu falei, algumas alterações do eixo mecânico da pessoa pode influenciar, facilitar, predispor para ter uma lesão do ligamento cruzado ou um entorse de joelho ou o que for, né? Então, eu acho as avaliações posturais fundamentais. Não só postural, né? Postural, avaliação muscular, avaliação de alongamento, flexibilidade, força, tudo isso vai ser importante, principalmente para o atleta de alto rendimento. E a gente faz as avaliações, se ela quer saber como a gente faz as avaliações, a gente faz alguns tipos de avaliações, principalmente a parte médica faz avaliação,
parte da fisioterapia faz avaliação, aí entram os testes funcionais, e a parte da fisiologia também faz avaliação lá. Estou exemplificando os atletas nossos lá da base do São Paulo Futebol Clube. Uhum. Em ambiente consultório, para atleta amador ou até atleta profissional mesmo, a gente conta com os parceiros, né? Tem a equipe que dá suporte para a gente, e a gente tenta fazer esse contato multidisciplinar para o paciente, para o atleta amador ou atleta de alta performance ter o melhor tratamento possível. Legal, bacana. Vou fazer agora um giro de perguntas para a gente finalizar. Tem essa pergunta final, e depois disso eu vou deixar mais um momento para cada um poder fazer seus apontamentos finais também na live, tá bom? Então, eu vou jogar uma pergunta que são as dicas de cada um, né? Então, assim, para as atletas, né? Dica para seus colegas, para os seus colegas atletas, né? Sobre o que fazer, o que sentir, que procedimento tomar, as dicas que vocês quiserem. Para o doutor, a mesma coisa. A dica sobre, para os atletas e para os profissionais da saúde também, acho que é legal a gente lembrar disso, né? Como o Quinho, né? Colega lá do Canadá, falou, né? Poxa, ele deu um puxão de orelha nos próprios colegas da área, né? Sobre vamos prestar atenção na nossa atuação profissional. Acho que isso é muito bacana também. Então, quem poderia? Vou deixar livre aqui, né? Quem pode começar, então, dando suas dicas? Eu começo. Assim, a dica que eu tenho para dar, sempre tire algo bom do momento que você está passando. Então, se você está passando pela cirurgia, pela recuperação, sempre tira algo bom daquilo. Que aquilo vai te ajudar em alguma parte da sua vida, se você vai usar para alguma coisa. Muita fé, e se é seu sonho, vai. Que dá certo, eu sou a prova viva disso. Uhum. Perfeito, obrigado. É isso, eu Quem acho pode agora? que tem que ter muita força. Ali quando você termina a cirurgia, que passa 1 semana, 2 semanas, você vê ali que não tem mais musculatura nenhuma na perna. Você tem que ter força, porque quando você vê a musculatura crescendo de novo, você conseguindo andar de novo, é muito satisfatório, é muito gratificante. Então é ter força. Acredito que força e vontade de querer voltar a fazer o que você estava fazendo antes é o principal. Perfeito. Obrigado. Doutor Caio? Bom, dica em relação a qualquer tipo de lesão, assim, acho que eu daria uma dica para os profissionais da saúde, né? Para quem vai cuidar desses pacientes aí, dos atletas que precisam, acho que a dica é ter boas pessoas ao seu redor das outras áreas que possam te dar suporte. Eu acho que é ter humildade para querer aprender com as outras pessoas, com que as outras formações, né? No caso, eu aprendo muito com o fisioterapeuta, aprendo muito com os educadores físicos, fisiologistas. Eu acho que é ter humildade de ouvir a opinião dessas pessoas e não cair, principalmente no mundo do futebol, aí tem muita vaidade, todo mundo quer ser a estrela, quer ser o salvador da... Não é por aí. Quem tem que ser estrela tem que ser o atleta que está em campo, o atleta que está em quadra. Não é a gente que está no bastidor que tem que ser estrela. A gente está lá para dar suporte para eles. Então, acho que tem que ter boas pessoas do lado, acompanhamento multidisciplinar, humildade para querer sempre aprender mais e não ser o dono da verdade, o dono da razão. Acho que isso para os profissionais, né? Para os atletas, é um pouco difícil, né? É fácil falar, difícil fazer, mas a partir do momento que tem uma lesão, pensar que se aquilo está acontecendo com você é porque você vai ser capaz de superar aquilo lá, e tirar força e se apoiar em quem está ali do seu lado no período de reabilitação, no fisioterapeuta, no médico que te operou, no educador físico que vai cuidar de você depois, no psicólogo que está te acompanhando, no atleta que está na maca do lado porque ele tem outra lesão, e se apegar a essas pessoas aí para tirar força para superar. Eu acho que é sempre bom espelhar, às vezes, em outros profissionais, até
Não sei se vocês acompanham ou tem uma história que eu acho sensacional, virei fã do atleta, é um jogador de futebol americano, chama Alex Smith, um quarterback do Washington, que ele teve uma fratura exposta na perna e a fratura complicou, infeccionou, ele teve que remover parte da musculatura, ficou com aquelas gaiolas por mais de um ano, parece. Ele fez, acho que, não sei se foram 17 ou 19 cirurgias, e o cara voltou a jogar em alto rendimento na NFL. Ele terminou, fez mais algumas partidas e acabou se aposentando. Mas a força de vontade desse cara é espetacular. Então, eu acho que para os atletas, eu acho que é se apegar nessas histórias, ver que nada é impossível e se apegar na equipe multidisciplinar que está do seu lado ali, te dando suporte. E principalmente, assim, confiar na equipe, né? Se você, sei lá, passou com um médico, não sentiu confiança, procura outro médico, entendeu? Alguém que te explique as coisas, não gostou do fisioterapeuta, procura outro fisioterapeuta. Eu não estou querendo criticar ninguém, mas eu acho que a gente precisa ter, o paciente, o atleta precisa ter confiança em quem está cuidando dele. Porque senão fica muita dúvida no ar, já não é uma situação difícil e tende o tratamento ser muito mais complicado. Então, acho que essa é a minha dica aí para os profissionais da saúde e para os atletas aí que estão na reabilitação aí, em busca aí de voltar à prática e arrebentar. Muito bom. Eu queria até comentar contigo, doutor, que eu acho que eu não comentei contigo antes, né? Eu tenho um atleta que eu atendo, que ele foi contratado esse ano agora no São Paulo, tá na base, né? Aí do São Paulo contigo, né? E a primeira coisa... Depois você me fala em off aí quem... Tá. Não, aí, quando ele chegou, não, posso falar tranquilo. E ele falou assim, doutor, nossa, que estrutura fantástica, né? Ele falou de toda a equipe multidisciplinar, toda a estrutura. Eu falei, que coisa... Aí ele ficou, agora é melhor ainda, agora eu tô sentindo aquela coisa do profissional mesmo, né? E isso que é legal, né? De quando você vê que você tem à disposição, e é legal a dica, use o que você tem, né? E se não tem, corra atrás para ter. Eu acho que é uma dica muito bacana. Eu anotei bastante aqui a dica de vocês. Queria já fazer um agradecimento, né, da live fantástica, o pessoal que está interagindo bastante, está gostando, muito bom, vai ficar disponível depois no IGTV, vai ficar disponível depois no YouTube também, né, é legal, e esse aqui é um tema diferente, geralmente eu trago alguns temas assim, nossa, esse é super popular, né, esse aqui é um tema muito técnico, né, e a gente está falando aqui sobre patologia, então acho legal toda essa interação, né, do pessoal, e depois vai ficar aqui gravado, vai ser muito bom. Queria já fazer uma chamada para o pessoal da live da próxima semana, da próxima terça, às 8h30, e o tema já está confirmado, o nosso principal convidado ali da noite, né, é um grande jornalista aí que está há quase 20 anos aí na área, já fez coberturas de seleções em vários lugares, de times internacionais, os principais times brasileiros, ele está aí bastante em alta. É segredo o nome dele, mas já está confirmado, né? E o tema da live vai ser imprensa esportiva na cobertura de eventos. Então vai ser uma live com jornalistas gabaritados aí, com muita experiência na área, para falar esse outro lado do mundo do esporte, da imprensa. Então a gente vai ver aí os lados bons, os lados perigosos, a influência que se causa positivamente nos atletas e negativamente também na carreira de um atleta. Então, o pessoal bem gabaritado aí, quem quiser, está convidado aí para participar dessa live na próxima semana, que vai estar muito bacana também. E aí, retornando aqui para a nossa live, né, no momento final, então, queria que cada um pudesse, né, falar. Gostaria de começar, então, com a Nicole. Nicole, por favor, pode, então, fazer as últimas palavras aqui na live, né, os últimos apontamentos, os últimos comentários, sugestões, dicas, fica à vontade. Antes eu só queria fazer uma pergunta pro Dr. Paulo, para você. Para você. Desculpa se eu perguntar errado, você me corrige. Para o seu trabalho, um atleta que estiver voltando da lesão, como você trabalha, qual método você usa para trabalhar psicologicamente? Legal. Para o retorno. Para o retorno, né? Primeira coisa, eu verifico a história do atleta antes da lesão, o
que aconteceu na lesão, ou se ele está em processo, ou se ele já passou pela lesão, processo de reabilitação. Entre em contato com toda a equipe que fez o trabalho, né, do médico, né, ao profissional de educação física e qualquer outro profissional que esteja envolvido também. Existem outros profissionais. Converse com todos, né, para pegar um parecer deles de como foi o processo, o que aconteceu, pontos positivos, negativos e o que tomar cuidado. Converso daí por último, né, na verdade, primeiro e por último, com o técnico. Aí eu vou ouvir dele, né, o que ele espera, a expectativa, o prazo que se tem na programação dele, e aí eu começo o trabalho com esse atleta, entendendo a demanda dele, as barreiras emocionais, os conflitos internos, as angústias, e a gente vai identificar o que é realmente válido, que a gente tem que tomar cuidado, e o que a gente tem que quebrar. Eu sempre falo para os meus atletas, né, todos aqui sabem muito bem, eu não passo a mão na cabeça do atleta, eu não preciso ficar segurando o atleta comigo, né? Eu chego aqui e eu sempre falo, tem mente de campeão? Quer ser campeão? Está disposto a fazer o que for necessário para chegar lá? Tô. Eu vou falar, eu vou tomar cuidado, meu trabalho é muito técnico, muito científico, né? Até agora, para quem não sabe, acabei de assumir a presidência da Associação de Psicologia do Esporte do Paraná, né? Então também eu estou na presidência de uma organização que representa a psicologia do esporte no estado inteiro. Então o que a gente tem que fazer é realmente fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é levar o atleta ao seu limite, mostrando para ele onde ele pode chegar. Então, Nicole, não existe uma receita, não tem uma forma específica. A única coisa é o comprometimento do atleta em terapia com o psicólogo. E os dois ficam muito comprometidos a resolver o quanto antes, mas no tempo necessário a questão. Mas cada encontro a gente avança. Cada encontro a gente tem que dar um passinho a mais. Isso é um comprometimento que eu gosto de ter com os atletas. Que seja mínimo, mas a gente tem que ir para frente e nunca retroceder. Aí não dá pra gente trabalhar durante semanas em ponto para depois a gente voltar atrás. Não dá, né? Tem que ser uma coisa bem séria. Olha o Valdir aí, ó, grande técnica da legal, bacana, né? Bacana, gostei. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês. Espetacular essa live, amei. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, muito obrigada pela presença. E também queria agradecer a Patrícia Deude, muito minha amiga, amo ela. E o Doro Júnior também. E queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe que está assistindo. E pro Bruno também que está assistindo aí. Show. Obrigado, Nicole, de novo, né? A gente conversou um bom tempo. Conversei com teu pai também, né? E muito bacana, assim, você foi a primeira, um mês atrás que a gente conversou sobre a live, né? E você já de prontidão ali, tamo juntos. Muito obrigado mesmo. Ellen, por favor. Queria agradecer a oportunidade, né? E só uma colocação em relação ao que o Dr. Caio falou. Quando tiver um profissional que você realmente não esteja gostando ou não esteja confiante com aquele, realmente é necessário procurar outra pessoa. A K Físio 7, que está aí acompanhando a live, ela que hoje está me acompanhando. Ela que é minha físio, ela mora em São Paulo, mas ela me acompanha com vídeo chamado toda semana. Infelizmente, eu estava com um fisioterapeuta que não estava indo, não estava... A gente estava com um fisioterapeuta e ele teve que sair por conta dos horários dele, e aí trocou. Aí parece que regrediu, eu não estava com a confiança que eu tinha antes, e aí eu tive que procurar outra pessoa de novo. E aí a Camila Físio está me acompanhando, isso é importantíssimo, você ter alguém que confia cuidando de você. Isso te dá muita confiança e te ajuda a seguir nesse momento difícil, né? É isso, e obrigada aí pelo convite e obrigada a todo mundo que participou. Foi uma honra, um prazer participar com vocês. A honra foi toda nossa, toda minha. Ellen, prazer te conhecer. Que história, né? Estamos aqui na torcida, né? E com a fisioterapeuta fera aí, com certeza, né? Você vai conseguindo reabilitar o mais rápido possível. Mas acho que o Dr. Caio, né, passou aí umas ótimas dicas, sugestões também de respeitar o período correto também, né? Às vezes lidar melhor com a ansiedade, às vezes, já podia ser agora ele falou 8 meses, né? Não, mas se for 8 meses, que seja. Se for 10 meses, se for 12 meses, que seja. É melhor prolongar por 1 ano a reabilitação do que perder uma carreira inteira no esporte. Acho que isso é importante todo mundo lembrar bastante. Ellen, muito obrigado, um prazer te conhecer, viu? E logo a gente conversa mais também. E, doutor Caio, por favor. Bom, queria agradecer também o convite aí, sempre bom ficar falando de esporte, ainda quando junto esporte com cirurgia de joelho, que são as duas coisas que eu mais gosto, melhor ainda. Gostaria de agradecer a participação aí de todo mundo.
Espero não ter sido tão técnico, espero que o pessoal tenha entendido aí as explicações de uma maneira mais simples. E fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade aí, coisa que não pôde ser respondido aí, que eu vi que tiveram algumas perguntas que não foram lidas por causa do tempo. Fico à disposição aí, pode me mandar direct pelo Instagram, fico à disposição aí para ajudar no que eu puder. Tá bom? Agradecer também ao Paulo aí em especial e agradecer a Nicole e a Ellen. E força aí para vocês e desejo todo sucesso. Não é fácil e eu acho que quando as coisas são mais difíceis, ficam mais gostosas. Essa é uma opinião minha. Então, que isso sirva de motivação e que vocês sigam aí em frente no sonho de vocês. Obrigada. Doutor Caio, de novo, muito obrigado. O pronto aceite, né, do convite. Gente, live fantástica, adorei demais. Tipo, atingiu e extrapolou a meta da conversa. Bem lembrado também. Por favor, pessoal, sigam a rede de todo mundo, sigam nossos Instagrams, né? Vão compartilhando aí, né, a live depois também, que é importante, né, propagar o conhecimento. Geralmente a gente não quer falar muito sobre as patologias, mas a gente falou hoje sobre superação da LCA, isso que é melhor, né, como encarar positivamente, compreendendo claramente o que é e encarando de frente. A gente não tem que fugir disso, a gente tem que aceitar o que está acontecendo e superar o quanto antes. Então, queria agradecer aos 3 convidados, muito obrigado pela presença de vocês. E, bem, ficamos aqui então na live, né? Muito obrigado mesmo. Pessoal, nos vemos então na live da terça-feira que vem. Lembrando, imprensa esportiva na cobertura dos eventos. Vai ser bem bacana também. Valeu, gente. Boa noite, tá? Valeu, Até mais. obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.